Aprovado na PEC dos benefícios, o Auxílio Brasil de R$ 600, que vale até o final de 2022, começa a ser pago hoje. Fala aí, Micoano. O Auxílio Brasil com novo valor começa a ser pago hoje. Os primeiros a receber o benefício de R$ 600 serão aqueles com o NIS, número de identificação social, terminado em 1. O calendário dessa remessa segue até o dia 22 de agosto. Mais de 20 milhões de pessoas irão receber o benefício neste mês. E o que começa a ser pago também nesta terça é o Auxílio Gás. O benefício é bimestral e o valor é de R$ 110. 5.600.000 famílias vão receber o auxílio. O Nordeste tem o maior número de beneficiários, são 2.700.000. O acréscimo no valor do benefício, que antes correspondia a 50% do valor médio do botijão, faz parte do pacote social criado pela chamada PEC dos benefícios, promulgada pelo Congresso no dia 14 de julho. Os aumentos valem até dezembro. Ainda hoje, o governo começa a pagar o voucher de R$ 1.000 aos caminhoneiros. Neste mês, os motoristas vão receber 2 parcelas, referentes a julho e a agosto. As demais serão depositadas entre setembro e dezembro para compensar os efeitos da alta do diesel e da alta do preço do diesel, né? Estão aptos a receber o benefício os caminhoneiros registrados na ANTT até 31 de maio e com carteira de habilitação válida. Agora ouça este dado, quase 20 milhões de pessoas vivem em situação de pobreza nas metrópoles brasileiras. Cacá Barbosa. O Grande Recife é a região metropolitana com o maior percentual de pessoas em extrema pobreza de todo o Brasil, com 13% da população. O dado consta na 9ª edição do Boletim Desigualdade nas Metrópoles. Ainda de acordo com o levantamento, abaixo do Recife aparecem as regiões metropolitanas de Salvador, Manaus, João Pessoa e São Luís. As pessoas nessa situação vivem em domicílios onde a renda per capita é menor que R$ 160 por mês. O boletim revela ainda que no Brasil há quase 20 milhões de pessoas em extrema pobreza. Menor do que R$ 160 por mês. É desesperador, né? É tristíssimo. A linha já é um escândalo, né? Exato. A linha de corte já é uma coisa. Se você vive com R$ 250 por mês, você tem uma vida paupérrima também. Como é que você consegue viver? Comer, morar, se vestir, se locomover. Impressionante. Um outro estudo, esse da CNI, aponta que um em cada 4 brasileiros não consegue pagar as contas do mês. Entre eles, 19% disseram deixar algumas para o mês seguinte. 3% afirmaram recorrer a empréstimos e 2% estão usando o cheque especial. Outros 44% dos entrevistados, de acordo com a pesquisa, afirmaram que conseguem pagar as contas, mas não sobra nada. E apenas 29% disseram que, após pagar as contas, conseguem guardar alguma coisa. Ainda segundo o estudo, 6 em cada 10 brasileiros tiveram que reduzir os gastos nos últimos 6 meses. 60% cortaram despesas com lazer. 58% deixaram de comprar produtos como roupas e sapatos. 51% desistiram de viajar. Outros 25% reduziram os gastos com remédios. 19% deixaram de pagar o plano de saúde e 16% chegaram a vender bens para quitar dívidas. Só trazer outros dados dessa pesquisa bem importante da CNI, que são os seguintes. O gás de cozinha liderou essa percepção aí de aumento, né? E não é só uma percepção, é um fato dado, porque a gente falou disso aqui nos últimos meses todos. 68% afirmaram que os custos aumentaram muito quando se trata do gás de cozinha. Então, é o que liderou o ranking dessa pesquisa. Nos números que a gente acompanha, o botijão já chegou a representar 10% do salário mínimo, isso uma média nacional. A alta do botijão tem levado ao aumento do uso da lenha para cozinhar. E isso também a gente já retratou aqui como fonte de energia nas casas das pessoas. Só no ano passado, os brasileiros usaram 24 milhões de toneladas de lenha. Esse aqui, para ter uma ideia, é o maior patamar desde 2009. Veja só que mudança importante. Tem um outro dado aqui. Depois do botijão de gás, qual é a sequência desse ranking? Aumento de alimentos básicos, como arroz e feijão, estão na segunda posição, com 64%. A conta de luz, com 62%. Aí vem frutas, legumes, verduras, com 59%. Então, alimentos em geral, né?
Aí vem os combustíveis com 57% e a carne vermelha com 51%. Então, assim, em linhas gerais, a gente está falando de botijão de gás em primeiro, de alimentos de forma geral, daí depois vem a conta de luz e, em quarto lugar, os combustíveis. E o resultado disso a gente conhece esse círculo, essa cadeia. Menos renda, menor o consumo, menor a produção e o investimento, menor a geração de empregos, e quando tem menos emprego, resultado, menos renda para as famílias, aí menos consumo e aí vai. É porque quando você fala que 60% cortam despesas como lazer, você não ter lazer, quem é que estava empregando no Brasil até agora? Serviços, era o que estava se desempenhando bem. Quando você não tem lazer, é isso, o cara do restaurante não vai contratar mais um garçom, você não vai, né? Então, é menos emprego. 60% cortando produtos como roupas e sapatos, também é a mesma coisa, né? Menos consumo, menos produção, menos emprego. O IBGE divulga hoje o IPCA do mês de julho e a expectativa é que o índice tenha uma variação negativa, ou seja, que o Brasil registre deflação. O mercado estima que a inflação no mês passado tenha recuado 0,6%. Segundo o economista André Braz, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a queda pode ser explicada pela redução do ICMS sobre combustíveis e energia. Ou seja, nem toda a população vai sentir a diferença. A pressão inflacionária sobre os alimentos, por exemplo, continua. Essas despesas, principalmente de gasolina, está associada aos orçamentos de alta renda. Quem coloca gasolina no carro é quem tem um nível de renda mais alto, até para ter o carro. E a energia elétrica, normalmente, ela caiu o ICMS, mas para consumos mais elevados, né? Para quem tem um consumo modesto, o ICMS já era de 18%. Então é o caso das famílias de menor renda. Quanto menor a renda da família, mais ela sente a inflação de alimentos. E esses estão no radar ainda das pressões inflacionárias. O Tribunal Superior Eleitoral nega o pedido do Ministério da Defesa para ter acesso a dados de eleições passadas. Em um ofício enviado no final de junho, a pasta havia solicitado informações sobre os 2 turnos de 2014 e de 2018. Em resposta, o TSE justificou que o prazo para pedir os documentos já terminou e argumentou que as instituições que fiscalizam o processo eleitoral não têm poder de controle externo. E o Exército vai substituir o coronel retirado do grupo de fiscalização do processo eleitoral. Ricardo Santana, que é coronel, foi excluído por divulgar fake news sobre as urnas eletrônicas. Ele agia mais como um militante de Jair Bolsonaro do que qualquer coisa nas redes sociais. Os detalhes com Rafael Procópio. O Exército vai indicar um substituto para o coronel Ricardo Santana, excluído do grupo de fiscalização do processo eleitoral no TSE. A medida foi tomada nesta segunda-feira em um ofício enviado ao ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. No texto, o Tribunal Superior Eleitoral informa que o coronel será excluído por divulgar nas redes sociais fake news sobre as urnas eletrônicas. A ação foi assinada pelo presidente do TSE, Luiz Edson Fachin, e pelo vice-presidente do tribunal, Alexandre de Moraes. No texto, os dois citam que partidos e agentes políticos devem ter o direito de atuar como fiscais, mas que a posição de avaliador da conformidade de sistemas e equipamentos não deve ser ocupada por aqueles que negam o sistema eleitoral. Além disso, eles também afirmaram que a função de fiscalização deve ser exercida por aqueles que confiam no sistema e que estejam disponíveis para ajudar no fortalecimento da democracia. Bom, primeiro a respeito desse pedido do Ministério da Defesa para ter acesso às eleições passadas, 2014, 2018. Por que não pediram isso em 2015 e 2019? Ou nos próprios anos? Aliás, por que o Exército, desde 1996, as Forças Armadas jamais se intrometeram no sistema eleitoral, jamais se intrometeram em uma campanha eleitoral, jamais tiveram curiosidade de saber sobre urnas eletrônicas, sobre código-fonte, sobre sistema de apuração, de contagem de votos? Nunca. Nunca houve um único ofício enviado pelas Forças Armadas, por nenhuma delas, ao TSE, pedindo qualquer explicação a respeito de confiabilidade de urnas eletrônicas. Nenhuma. Zero. Isso não é modo de dizer. É zero mesmo. E, de repente, em 2022, por alguma razão, ou melhor, sem nenhuma razão razoável, o Exército se torna obcecado, parte dele se torna obcecado pela segurança das urnas eletrônicas, ao mesmo tempo em que o presidente Jair Bolsonaro, também sem apresentar nenhuma prova, joga dúvida a respeito do confiabilíssimo sistema brasileiro. Perfeito? Não, perfeição não existe. Mas muito confiável o sistema brasileiro,
dia sim e dia também. Então é de se questionar por que esse súbito interesse das Forças Armadas no sistema eleitoral. Em relação ao coronel Ricardo Santana, a atuação dele era lamentável, Lembrão. Era lamentável. Por exemplo, ele compartilhou uma informação falsa de que o Lula teria roubado um faqueiro de ouro da Rainha Elizabeth II. Na época da ditadura, em 1968. Ele compartilhou a informação de que o Lula teria no Palácio de Buckingham surrupiado um faqueiro de ouro da Rainha Elizabeth II. É de se perguntar como é que esse cara conseguiu se formar em Agulhas Negras. Ele cometeu também altíssimas deselegâncias quando escreveu, por exemplo, comentando um texto da Simone Tebet, em que ela defendia que mulheres devem votar em mulheres. Ele escreveu nos comentários o seguinte, Sheila: vaca vota em vaca. Inacreditável, né? Foi lá e escreveu que o sistema eleitoral era comparável a uma loteria, porque na loteria você sai com um comprovante. Olha a profundidade do pensamento de parte das nossas Forças Armadas, de um coronel que estava lá para fiscalizar a confiabilidade das eleições. Escreveu que votar no PT é exercer o direito de ser idiota. Ele tem o direito de achar isso. Mas ele, como coronel do Exército, não pode se manifestar dessa maneira, nesses termos, com esse tipo de linguajar nas redes sociais. O que aconteceu? Com o controle dos militares para que eles não exerçam um papel político público, especialmente numa época eleitoral. Tudo dá razão. O TSE de dar uma bicuda para fora dessa criatura que, como disse, agia mais como um ativista. Aliás, ativista não. Porque não há nada de errado em você ser um ativista. Ele agia como um propagador de mentiras nas redes sociais, ou seja, cometia crimes. Levando-se em conta o papel institucional dele, crimes contra o nosso sistema eleitoral. É com esse tipo de gente que a gente está lidando. Coronel Ricardo Santana. Bom, e no STF, a ministra Rosa Weber pede que a PGR se manifeste sobre o pedido de investigação de Jair Bolsonaro por atacar o sistema eleitoral. Márcio Rocha tem mais detalhes. A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o processo que investiga os ataques do presidente Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas. A ação apresentou um pedido de investigação sobre o encontro do presidente com embaixadores estrangeiros em que ele fez ataques ao sistema eleitoral, mas sem apresentar qualquer prova. Por isso, parlamentares de oposição questionaram o evento, alegando que Bolsonaro cometeu abuso de poder político e econômico, improbidade administrativa, crime contra o Estado Democrático e propaganda eleitoral antecipada. O despacho da ministra relatora é de praxe nesses casos e cabe à PGR decidir se pede a continuação das investigações ou arquivamento do caso. Ontem, em entrevista ao Flow Podcast, Jair Bolsonaro voltou a questionar as urnas eletrônicas. Então o que a gente não quer, não gostaria? É que qualquer lado levantar suspeição, meu Deus do céu. Eu não estou com medo de perder uma eleição numa democracia. O medo é perder a democracia numa eleição. Ainda ontem, Bolsonaro voltou a chamar de cartinha o Manifesto em Defesa da Democracia e do Sistema Eleitoral, encabeçado pela Faculdade de Direito da USP, e disse que não vai assiná-la. No PT, a campanha de Lula enviou ao Tribunal Superior Eleitoral o plano de governo caso seja eleito. A proposta prevê, por exemplo, a criação de uma nova lei trabalhista, a valorização do salário mínimo e a renovação do Bolsa Família. No programa, que tem 121 pontos, Lula ainda defende revogar o teto de gastos para gerar mais investimentos. Na internet, Ciro Gomes, do PDT, voltou a defender uma alternativa à esquerda e à direita. Caso seja eleito, o candidato disse que vai mudar a régua estreita que mede as velhas ideologias. Em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, Simone Tebet, do MDB, fez um meia-culpa. Disse ter sido um erro defender o voto impresso em 2015 e que nunca duvidou da segurança das urnas eletrônicas. Se você olhar a frase toda, que inclusive está na TV Senado para todo mundo acompanhar, nós estávamos naquele momento discutindo uma mini-reforma partidária eleitoral, mas que a maioria absoluta dos senadores e dos deputados federais aprovaram essa reforma e ali nós queríamos dar uma certa segurança para o eleitor que havia tido um questionamento sobre a segurança das urnas. E foi quando eu disse, o eleitor quer saber, será que o meu voto... Então foi nesse contexto que eu fiz.
E você já sabe, primeiro debate entre os candidatos ao Palácio do Planalto tem data marcada, dia 28, um domingão imperdível, às 9 horas da noite. E vai ser um pool de veículos de comunicação, além do Grupo Bandeirantes, Portal UOL, Jornal Folha de São Paulo e a TV Cultura. Vai ser na sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação em São Paulo, mediação de Eduardo Oineg e Adriana Araújo. Em audiência de custódia, a Justiça mantém a prisão do policial militar acusado de matar o campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lô. O atleta de 33 anos foi morto no último domingo após uma discussão durante um show no Clube Sírio, na zona sul de São Paulo. Ele levou 2 tiros no rosto disparados pelo PM Henrique Veloso, que estava de folga, e fugiu logo depois. Após ter a prisão decretada, ele se apresentou à Corregedoria da Polícia Militar e foi levado para o presídio Romão Gomes, na Zona Norte. Ontem, o corpo de Leandro Lô foi enterrado sob muita comoção no cemitério do Morumbi. E a pedido da mãe do Leandro, os amigos, como William Carmona, foram ao velório vestindo kimono. Foi muito novo, né? 33 anos e ninguém esperava, né? Perder o Leandro dessa forma. O cara é um ídolo nacional, um ídolo do jiu-jitsu. É uma unanimidade no jiu-jitsu. Todo mundo ama ele, gosta dele, é o campeão do povo. E o que a gente espera agora é que a justiça seja feita. Um outro amigo de Leandro, o lutador Adalberto de Paula, disse que o colega era iluminado. É um pesar muito grande, nós perdemos, acho que o maior nome do nosso esporte, né? A figura que acho que mais representa tudo que a gente sonha, né? Atleta exemplar, um cara que é do povo, amigo de todo mundo, acessível e assim, na verdade, iluminado, né? Iluminado, acho que é o que resume o nome Lô, iluminado. Bom, o homem que matou Leandro Lô, o tenente Henrique Veloso, tem história. Ele já havia sido condenado em 2017 por desacatar e agredir colegas de farda em uma casa noturna. A mãe do adolescente atropelado e morto pelo modelo Bruno Krupp cobra punição no Rio de Janeiro. Fala Gabriela Souza. A Polícia Civil ouve hoje um médico suspeito de fraude processual e falsidade ideológica ao avaliar o modelo Bruno Krupp. Os investigadores suspeitam que Bruno Nogueira Teixeira, contratado pela família do influenciador digital, tenha contrariado pareceres de outros médicos do hospital particular onde Krupp estava internado ao recomendar que ele fosse para a UTI da unidade ao invés de receber alta. A avaliação veio logo depois de a Justiça determinar que o modelo fosse levado para um hospital prisional. Agora Krupp está na UPA de Girecinó. Ontem, Mariana Cardim, mãe do jovem de 16 anos morto ao ser atropelado pelo influenciador, prestou depoimento pela primeira vez. Ela pede justiça pela morte de João Gabriel. Fique claro aqui que meu coração não guardou ódio desse rapaz, mas ele precisa ser responsabilizado para que outras pessoas sejam vítimas dele. Eu estou conseguindo lidar com isso com muita fé e remédio. Ainda no Rio, a Polícia Civil segue investigando aquele caso do belga que teria sido morto pelo companheiro na Zona Sul. Cristiano Pinho tem os detalhes. Testemunhas contam em depoimento à Polícia Civil que o cônsul alemão preso preventivamente acusado de matar o marido tinha uma relação conturbada com a vítima. A diarista do casal esteve na delegacia ontem e disse que já viu vidros quebrados dentro do apartamento onde moravam, em Ipanema, na Zona Sul, e até sangue na fronha do belga Walter Henry Maximilian, além de perceber que a vítima estava muito quieta e cabisbaixa nas últimas semanas. Um amigo de Walter revelou que só podia encontrá-lo quando Uwe Herbert Hahn não estava em casa. As duas testemunhas disseram que o alemão usa cocaína. A defesa do cônsul pediu o relaxamento da prisão, alegando imunidade diplomática, mas a justiça entendeu que o flagrante decorrente do assassinato cometido dentro do apartamento não guarda qualquer relação com as funções consulares. Todos os indicativos até aqui, todos os indícios, desde o princípio, quando da chegada do SAMU ali no prédio onde moravam os dois, apontam para um espancamento desse homem, desse belga. É claro que a investigação está em curso, tanto que a prisão se deu logo na sequência. O próprio médico responsável pelo SAMU se negou ali a fazer o atestado de óbito exatamente pela quantidade de indícios, de indicativos de que aquele homem não tinha morrido conforme alegou o diplomata, que ele tinha tido mal súbito e caído, né? Havia marcas por todo o corpo.
Então agora, e a perícia também apontou mais de 20 sinais ali de agressão em diferentes partes do corpo. Então tudo indica desde o princípio que se trata de um espancamento, mas o processo de investigação continua. A partir de hoje, o Brasil contará com a primeira ponte aérea com embarque biométrico do mundo. André Coutinho. A partir de hoje, algumas pessoas vão poder utilizar da tecnologia para poder fazer a ponte aérea entre os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Uma solenidade que começa daqui a pouquinho, a partir das 9h30 da manhã, vai dar início a essa nova fase que promete revolucionar o sistema de aviação em todo o planeta. Você não vai precisar apresentar um documento físico, basta simplesmente colocar o seu rosto em uma máquina que vai ter todos os seus dados e aí você vai poder embarcar tranquilamente. Por enquanto, em fase de testes para alguns passageiros, repito, entre os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. You better shape up, 'cause I need a man. And my heart is set on you. You better shape up, you better understand. To my heart I must be true. Ainda não há informações sobre o funeral de Olivia Newton-John. A cantora e atriz britânica, estrela de clássicos como Grease e Xanadu, morreu nesta segunda-feira aos 73 anos de idade. Ela enfrentava um câncer na base da coluna. Segundo a colunista de cinema da Band News FM, Flávia Guerra, a artista deslanchou na carreira logo após a estreia de Grease, que a gente está ouvindo aqui a trilha, né? E só deu uma parada depois que foi diagnosticada com câncer pela primeira vez. Ela fez outros filmes, né, outras músicas que ganharam sucesso aí, mas nunca mais como em Grease, né? Então eu acho que ela e o Travolta voltaram a atuar juntos em 83, num outro filme, mas nunca mais foi a mesma coisa. Já a carreira da música eu acho que só cresceu, né? Ela só deu uma parada quando ela teve, né, casou, foi cuidar da família e o primeiro câncer. Não dá pra agradar gregos e baianos, né? A Ellen escolheu Grease, essa música do Grease. Mas ela é ótima, essa música. É excelente. A Sheila reclamou porque ela queria ouvir Xanadu. E eu não reclamei, mas reclamo agora porque eu queria ouvir Summer Nights. Que também é maravilhosa. Tell me more, did you get very far? É boa também. Enfim, pode ser de repente pro encerramento do jornal, vou pensar no seu caso. Mas qual? E Xanadu? Vamos então com... Tá vendo? Então, Summer Nights no encerramento do jornal. E Xanadu? Que tem aí do Com Paz. 73, muito jovem. Não, de verdade, o Xanadu como música, eu nem acho que seja tão incrível quanto essas outras duas. É que pra mim tem uma coisa de memória afetiva, de lembrar do filme. Então tem isso, assim, com o Xanadu. Mas são todas muito boas, né? Todas são. Posso registrar aqui também uma outra morte. Foi confirmada agora pela manhã do estilista japonês Issei Miyake, aos 84 anos de idade. Issei Miyake com criações incríveis. Ele foi um dos criadores do suéter de gola alta usado pelo Steve Jobs. Parece simples, né? Mas é isso. Steve Jobs sempre usou a gola alta e era o Issei Miyake o estilista, né? Quem criou esse estilo. Mas mais do que isso, você gosta... pro Steve Jobs. Eu também não gosto. Mas sabe uma coisa que eu você acho gosta e não coceira, sabe? Aquele negócio fica... Eu também não gosto muito. Eu acho bonito, enfim, mas me incomoda. Um e eu me sinto meio sem pescoço, sabe? Mas assim, o que a gente acha é irrelevante, né? Isso, exato. Exato. Não, e um cara genial pelo seguinte, e aí você gosta de Issei Miyake, mas você não sabe, tá? O cara criou tecidos que não amassam, né? Essa foi uma das grandes marcas do Issei Miyake, de criar um plissado, tecidos, texturas, cores. Ele sempre fez de modo que os tecidos não amassassem ou não parecessem amassados. Então, ele sempre foi um grande pesquisador de novos tecidos, de novas tecnologias e tal. Então, nesse sentido, o Issei Miyake é muito importante para moda e para quem não gosta de tecidos amassados, por exemplo. Tá perdoado pela gola rolê depois dessa. Genial. Agora, sabe quem morreu também? Segundo Donald Trump, a menina democracia. Porque ele afirmou que as inspeções do FBI na casa dele, em Mar-a-Lago é uma casa gigantesca que o Trump tem na Flórida, na costa da Flórida. São uma tentativa de barrar uma futura candidatura dele para retornar à Casa Branca em 2024. Quem tem os detalhes é Arthur Queiroz.
O FBI ainda não informou o motivo da operação de busca e apreensão na casa de Donald Trump, na Flórida. Segundo fontes ligadas à inteligência americana, disseram a agências internacionais, os agentes estavam em busca de 15 caixas de documentos oficiais que o ex-presidente dos Estados Unidos levou à mansão logo após a invasão ao Capitólio, em janeiro do ano passado, quando 5 pessoas morreram em meio ao tumulto. Naquele 6 de janeiro, eram contados os votos das eleições que atestaram a vitória de Joe Biden. Em um comunicado, Trump disse que o cofre da casa foi arrombado, chamou o ato de má conduta processual e disse que são tempos escuros para a nação. Para o americano, trata-se de um ataque do que chama de democratas da esquerda radical que não querem que ele se candidate à presidência do país em 2024. E hoje, hein, Flamengo e Corinthians decidem a primeira vaga. Tô sofrendo um pouco com isso. Tudo bem. Ó, se te consola, a gente pode ouvir daqui a pouco o Milton Neves, pra gente ter uma ideia do que vai rolar. Verdade. Não é? Então vamos fazer assim, não vai rolar também. Caramba, que consolo, hein? Primeiro a gente ouve a Juliana Yamaoka, e aí depois a gente ouve o Milton Neves e vê se a Sheila pode ficar um pouquinho mais tranquila. Milton. Fala, Juliana. Os duelos de volta das quartas de final da Libertadores começam hoje, com o Flamengo recebendo o Corinthians no Maracanã. O jogo começa às 9h30 da noite e tem transmissão da Band News FM. Pelo lado do Timão, a expectativa é de que Renato Augusto seja titular. Ele atuou por 30 minutos no empate por 1-1 diante do Avaí no final de semana. Renato está recuperado de uma lesão na parte posterior da perna que o deixou 2 meses de fora dos gramados. E amanhã o Palmeiras encara o Atlético Mineiro no Allianz Parque às 9h30 da noite com transmissão da Band News FM. Os times argentinos do Tajeres e Vélez se enfrentam amanhã às 9h30 da noite no estádio Mário Alberto Kempes. Na quinta-feira, o Estudiantes recebe o Atlético Paranaense às 9h30 da noite em La Plata. E pelo Brasileirão, Santos venceu o Curitiba por 2-1 fora de casa e ocupa agora a 9ª posição na tabela. Agora sim, vamos ver se a Sheila consegue dar uma respirada, vai. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Oi, Megali, aquele abraço pra você, Megali, um grande abraço pra vocês aí na Band News FM nesta terça-feira, dia de um jogaço, Flamengo e Corinthians lá no Maracanã. Vamos ter 7 milhões de torcedores do Flamengo e uns 10 mil do Corinthians lá, tá bom? E tá tão na cara que o Flamengo vai ganhar e de goleada, que não sei não, hein? Corinthians numa dessa dá uma zebrada e aí ganha lá e tal, etc. E elimina o Flamengo. Seria até engraçado, mas não acredito não. E no mais, cumprimentando o Santos Futebol Clube, meu amor, hein? O Santos com a campanha claudicante, diria Fiore Gilhote, célebre narrador do Grupo Bandeirantes de Rádio e também fez programas de televisão. Vou dizer uma coisa pra você, o Santos ontem acreditava que ele ia dar uma empatada. Numa dessa o Curitiba no alto da glória na Europeia, capital do Paraná, poderia ganhar do Santos Futebol Clube. Aliás, eu vi um jogo em 1971, quando eu morava lá numa quarta-feira à noite, Santos e Curitiba, com Pelé e tudo, sabe quanto foi o jogo? 1-0 pro Curitiba, gol de Tião Abatiá. Agora hoje temos Flamengo e Corinthians. Olha, eu entendo que o Flamengo tem 97,22% de chances de eliminar o Corinthians, mas no futebol tem zebra, né? Porque se não houvesse zebra no futebol não precisa jogar. Era só ver quem é mais forte, pronto, ganhou, não precisa nem jogar. Não precisa torcida, juiz, não precisa nada. Mas o Flamengo vai eliminar o Corinthians. Mas o Corinthians é meio milagroso, hein? Numa dessa, o Corinthians elimina o Flamengo lá. Aí eu vou dizer pra você, viu? Aí seria a maior alegria da fiel torcida desde o gol do Basílio em 77, naquele Campeonato Paulista roubado. Porque a falta que originou o gol do Basílio contra a Ponte Preta não aconteceu. Mas hoje também temos Sul-Americana, Atlético Goianiense e Nacional de Montevidéu. O jogo vai ser 1-1 e o Atlético vai se classificar. Um grande abraço pra vocês, grande terça-feira e até amanhã. Pode respirar, viu?
Um pouco, né? Porque ele falou que o Flamengo vai ganhar, e aí já me enche um pouco de esperança, um tiquinho mais, um fio de esperança adicional, mas aí na sequência fala, mas o Corinthians sabe como é, né? E tal, imprevisibilidade. Aí já fico com medo. Eu concordo. Essa previsão do Não tem Milton. time, Corinthians, Flamengo, esses times aí, é Não verdade. precisa. Não Eu estamos só precisando considero disso. morto quando eu vejo certidão de óbito, enterrado, 7 palmos abaixo da terra, enquanto tem bambu, como diz o nosso Everaldo Marques, tem flecha.